pular aí para eleição incondicional, que o pecado ele deixou o homem, de certa forma, impossibilitado de alcançar a salvação. Deixou o homem impossibilitado aí de buscar a Deus por si só, se não houver uma intervenção divina. Então, mediante isso, como o homem se tornou morto, incapaz, a presença, a ação, né, melhor dizendo, a ação de Deus na salvação do homem se torna muito importante. E é aqui que a gente vai, às vezes, interpretar de modo diferente, por exemplo, os nossos irmãos arminianos, que vai pensar um pouco diferente da gente em relação a essa parte da eleição incondicional, né? Uhum. E eles, a partir deste momento, eles acham que ainda o homem, mesmo sendo depravado no seu estado inicial, eles ainda têm condição de buscar a Deus e ainda de ser salvo. Eu tenho, né, alguns amigos de visão arminiana, na verdade, visão wesleyana. Eles acreditam que ainda existe uma fagulha dentro do homem, que mesmo o homem depravado completamente, ainda existe nele uma fagulha de contato, e que ele sente essa necessidade de buscar Deus, mas não sabe ainda como fazer. Mas nós percebemos no que Paulo disse em Efésios 2, que nós estamos completamente mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a partir desse momento, nós entendemos que se Deus não intervir na salvação do homem, não há condição nenhuma aí do homem se salvar. Não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Esse é um aspecto muito importante que você disse. E é interessante, o Marcos, que dentro da questão da eleição incondicional, é que se não fosse incondicional, se fosse condicionada à estabilidade do homem, o homem não seria eleito. Se a eleição fosse proclamada baseada numa capacidade de ser, o homem jamais estaria habilitado para tal. Né? Então, justamente pelo fato de estarmos pré-ordenados por Deus para a salvação, pré-condicionados por Deus, é que a gente consegue alcançar a salvação. Eu acho até que fica muito errado a gente falar conseguir alcançar a salvação, porque na verdade não é uma coisa praticada por nós, é uma coisa Sim. exercitada por Deus. Então nós viemos, né, a alcançar a salvação trazidos por Deus. Então, olha só, Atos capítulo 13, verso 48, para quem ainda reluta, né, a gente sabe que tem alguns que têm uma tendência a entender as doutrinas da graça, mas a gente sabe que existem aqueles que são bem adversos, como você citou aí, exemplo. Né? Então, Atos capítulo 13, verso 48, diz que, olha só, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que haviam sido destinados ou designados para a vida eterna. Então, quem vem a crer? Quem foi destinado a crer. Então, o ser humano ele não tem estrutura se ele não for destinado a isso, se ele não for criado para isso, se ele não for inclinado para isso. Então, é importante a gente falar sobre a eleição incondicional, é porque Deus não está condicionando a salvação, né, a questões de natureza humana. Então, é por ser um salvo que eu vou ser levado a Cristo, né? E não, tem gente que interpreta que eu vou a Cristo para ser salvo. Não, na verdade, eu vou a Cristo por ser salvo por Deus, de mim mesmo. Então, a minha condição, ela é tão
deplorável, como diz a Bíblia, enquanto ser humano, eu falo a minha, a sua, a nossa, a de todos os seres humanos, ela é tão incapaz de alcançar, né? Então, não só no sentido de capacidade, no sentido de estar despreparado, não, professor Marcos. É no sentido de não ter estrutura para tal. É de não ter condições para tal. Então, a eleição ela é incondicional porque eu não tenho condições de me eleger. Eu não tenho condições de estar à altura de Cristo. Então, eu vejo a eleição incondicional dessa forma. Versículo interessante para se observar é também Romanos, no capítulo 9, no versículo 11, que eu gostaria de ler já, porque a eleição incondicional é um texto próprio para esse contexto. Romanos 9, versículo 11, diz assim: antes que os gêmeos nascessem ou se fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha só que interessante. Não por obras, mas por aquele que chama. Não é pela minha condição. E dois sentidos para condicional. A eleição condicional, incondicional, melhor dizendo, né? O certo é a incondicional. Essa eleição, a condição é por dois sentidos da palavra condição. Uma é porque eu não tenho condição de estar, eu não tenho estrutura para estar, não sou capaz de estar. E a outra condicional é porque Deus não condicionou a salvação ao homem, mas à escolha dele. Então, Deus, na verdade, não está só me salvando do inferno. O arminianismo, Marcos, e assim como o pelagianismo, ou sem pelagianismo propriamente dito, são doutrinas, me perdoe a expressão, porque vai soar ofensa para alguns, mas não é a minha intenção aqui tratar dessa forma. O arminianismo ele é tão pobre, assim como outras estruturas teológicas, pelagianismo, tão pobre, que o aspecto salvação e eleição é uma coisa que, na visão deles, Deus está salvando para livrar do inferno, e o assunto é limitado a isso. É aí que tropeçam. É aí que ficam reféns de alcançar uma verdade maior a respeito disso. Por quê? Porque, na verdade, Deus não só está me salvando da condenação. Eu não estou indo para a igreja para ser salvo só de ser livre do fogo do inferno. A salvação ela é incondicional porque Deus está me salvando de mim mesmo. Da minha natureza. Deus está me resgatando da carne, da natureza pecaminosa. Então, o inferno é só uma consequência. E não é o ponto-alvo final dos termos do assunto. Eu estou vendo aí o João Paulo. O João Paulo, eu acho que ele é da região sua aí, ó, na live aí. Eu lembro dele quando a gente estudava lá com o Alessandro Vasconcelos. Ele é um cara bacana. Eu acho que ele é de Guarani, não é isso? Ele escreveu em 2 mestres. João Paulo conhece você também. Ó. Tá na live. Ele é quase um prefeito lá em Guarani. Hein? Ele é quase um prefeito lá em Guarani. Quase um prefeito, é mesmo? João Paulo é joia. Ele escreveu aí sobre nós 2 mestres, gentileza dele, né? O João Paulo é legal demais. Mas, enfim, Flávio, deixa eu só fazer um comentário que eu achei interessante. Que Deus ele não está nos salvando do inferno, mas de nós mesmos. Que você fez o comentário aí, eu quero ir até mais além. Deus não só não está nos salvando do inferno, porque o inferno ele é fichinha, mas realmente Deus também está nos salvando de nós mesmos, e mais ainda, Deus está nos salvando dele.
pelo Verdade, fato verdade. de Paulo dizer que todos nós estamos debaixo da ira de Deus. O inferno não é nada diante da ira de Deus derramada sobre os homens. Então, eu acho que também Deus está aí nos salvando dele também, né? Verdade, 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 muito bem colocado, muito bem colocado. Como diz a própria Escritura, né, coisa terrível, né, tá na mão de Deus, né, é uma coisa muito interessante de se observar. Então, no Romanos 9, Marcos, para complementar aqui, fala assim, acaso Deus é injusto? Né? Ou seja, aí Deus responde que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Né, que ele se compadece de quem ele quiser compadecer. E aí o texto diz, olha como não é condicionado, nem a nós, nem a nossa capacidade, e nem a condição nenhuma. Aí o texto diz, não depende do que deseja, do que se esforça, né? Não depende do que quer, não depende do que corre, depende de Deus que quis se compadecer. Então, não é pelo meu esforço, pela minha questão, mas, ou seja, não depende de mim. Não depende do meu esforço, depende de Deus querer. Porque a verdade, Marcos, é que se Deus quiser salvar qualquer pessoa, ele influencia ela de tal forma a transformá-la num servo maravilhoso diante de Deus, né? Sim, sim, é verdade. É, Flávio, mediante essa verdade, a gente, a gente entende biblicamente, passando aí pela depravação total, né, a condição do homem. A própria Bíblia vai deixar isso muito claro, que não existe um justo, não existe um sequer. O fato de nós estarmos, de certa forma, perdidos, depravados, entregue à nossa própria sorte, faz de nós alguém que carece aí da salvação e da intervenção divina de Deus para com nossa própria vida. Eu entendo que se Deus deixar sobre a minha responsabilidade eu procurar ir ao encontro dele em busca de salvação, eu acredito que isso nunca aconteceria. E a gente tem um exemplo disso em Adão, quando esse peca, né, afastando-se de Deus, desobedecendo, ele diz o texto que ele se esconde de Deus. E é isso que o pecado ele faz em nós, faz com que nós escondamos de Deus. Não desejamos a Deus. Não nasce em nós a vontade de buscar a Deus. Por isso, essa intervenção divina, né, eu estou utilizando essa palavra, na salvação do homem, é o que nos garante sermos salvos. Essa eleição incondicional, porque não existe nada de bom em mim, não existe nada certo em mim que fez com que Deus olhasse para nós, ou para aqueles que estão, né, destinados à salvação, pudesse achar de bom em nós que ele viesse, de certa forma, nos escolher. Não existe nada de bom em mim. Eu entendo isso biblicamente. Não existe nada de bom no ser humano. Então, Deus, quando ele salva o homem, ele salva de forma única e exclusiva através do seu amor, não através da minha bondade, não através daquilo que eu quero ou aquilo que eu acho que é bom, mas através do seu amor para com a minha vida. E é por conta disso que eu não sei se eu posso já pular para o próximo ponto,